noite, boa noite. Vamos agora revisar os conteúdos da semana. Essa semana a gente teve aulas tão especiais, né? Falamos de podcast, que é a nova moda, a nova tendência dos textos digitais, dos textos multimediáticos, como você fala, multimediático porque ele rola em várias mídias, né? Hoje o podcast ele é mídia tanto de áudio como de vídeo, e tem uma tendência a crescer ainda mais diante desse público jovem, que é adepto aos podcasts, assim também como existe a tendência para mais pessoas ingressarem nesse ramo de trabalho. Então, se você tem ou gosta, tem tendência ou gosta de podcast, quer trabalhar com podcast, aprende aqui com a gente como é que se faz um podcast e com certeza você vai ter muito sucesso na vida. Além de podcast, vamos fazer revisão também dos verbos na forma nominal. Vamos lembrar do verbo no infinitivo, no gerúndio e no particípio. Então, vem para a aula porque hoje está arretado, né? Hoje é um dia maravilhoso, porque quinta-feira é dia de pedir VAR. E o nosso juiz, quando ele está em dúvida, ele não demora, ele pede logo VAR, porque ele quer ver aquele lance que você perdeu, ele quer que você veja aquele lance que você está em dúvida. Então, vamos de podcast, formas nominais que o juiz está apressado e nós também. O que é podcast? Entenda a mídia e suas características. Olha só, essa aqui é uma matéria que eu peguei para vocês, tá bom? Hoje vocês têm podcast, como eu falei no começo da nossa aula, como uma das tendências de textos digitais multimediáticos em ascensão, certo? Ryan, boa noite. Ryan Gabriel, que ontem participou da nossa aula, hoje está aqui de novo. Então, podcast é uma modalidade textual que só vem crescendo desde que foi criado. E hoje ele engloba não apenas a mídia auditiva, como era feita antes apenas por áudio, mas também hoje também tem o podcast visual, audiovisual. E é sobre isso que a gente vai começar falando. Podcast. Na verdade, podcast é um material entregue na forma de áudio, é muito semelhante a um rádio. Mas não confundam, tá bem? Podcast, para quem está nos acompanhando aí de Brasileira, do Piauí, boa noite, né? Então, o podcast, apesar de se parecer com um programa de rádio, inclusive quando ele iniciou em 2004, quando surgiu essa modalidade, ele era feito um programa de rádio ao vivo. Só que você só acompanhava essa tecnologia se você tivesse um aparelho, né, do iPod. Só pelo iPod da Apple você acompanhava os podcasts. Depois ele saiu do iPod e virou uma tendência. Então, a diferença é que os áudios hoje ficam disponíveis para que o consumidor escute quando quiser, porque hoje ele não é um programa ao vivo, não é necessariamente, eu faço aqui uma correção, o podcast hoje, ele não é um programa necessariamente ao vivo, mas nós temos podcasts ao vivo, tá bom? Existem alguns podcasts aí que eles são transmitidos, inclusive pelo YouTube, e eles acontecem ao vivo. Mas, como todos os outros podcasts, eles ficam arquivados, eles viram formato de áudio, eles ficam também hoje em formato de vídeo, e você pode baixar do seu aplicativo e assistir ou mesmo somente ouvir o podcast. Além disso, o conteúdo é criado sob demanda. O que é isso? É pedido, né? Principalmente do público. O público solicita, escreve, pede que faça um podcast sobre um determinado assunto, ou se é um podcast de entrevista, que seja entrevistado determinadas pessoas. Então, ele é sob demanda porque quem manda é o público pede e o pod atende. Podemos dizer que o principal objetivo do podcast é compartilhar conteúdo simples assim, não somente qualquer conteúdo, mas conteúdos de qualidade, gente. Podcast, apesar de hoje haver tanta variedade, tem podcast de futebol, de entrevista, até podcast de fofoca já existe, tá bom? Mas a tendência é compartilhar conteúdo. Na prática, o que é que se faz? Escolhe-se um tema, escolhe-se um assunto e cria um programa ou episódios, porque esse programa também pode ser apenas um programa ou pode ser vários programas, né, com episódios falando do mesmo assunto.
para compartilhar o que se sabe sobre esse assunto. Então, tá aí, essa matéria foi publicada em 30 de setembro, de 2019. Então, isso quer dizer que amanhã completa o quê? 2 anos, né? 19, 20, 21, 3 anos que foi publicado aí essa matéria sobre o podcast. E de lá para cá, o podcast já mudou muito, para você ver como realmente é um gênero textual bastante alta e também não está no formato, ainda não está formatado, não está acabado. Quer dizer, vai sempre ganhando uma renovação. Falando ainda de podcast, qual é a função de um podcast? Podcast é uma mídia por onde é possível criar e distribuir conteúdo sobre os mais diversos assuntos. Seu formato é geralmente em áudio, não quer dizer necessariamente, o que o assemelha a programas de rádio. E vejam só, acreditem, foram os podcasts que fizeram com que os programas de rádio voltassem à alta. A rádio, né, estava assim meio em baixa, as pessoas eram mais afeitas à televisão, e com a chegada da internet, as pessoas se afeiçoaram muito com as mídias tecnológicas. E o podcast fez com que os programas de rádio dessem um boom. E hoje, até mesmo os programas de rádio podem ser assistidos via YouTube, via imagem, via canal próprio, viu? Tem jornais, TV, que já são chamados agora de rádio-jornal, né? Rádio-TV. Então, hoje nós temos muito essa tendência de rádio-TV que foi suscitado aí pelos podcasts. A grande diferença do podcast é que ele é veiculado via internet, sendo, portanto, consumido sob a demanda do público. Isso quer dizer que o ouvinte não precisa ficar sintonizado num horário específico. Ele pode baixar o arquivo e ouvir, né, via streaming a qualquer momento. Então, se você está ouvindo a rádio, acompanhando a programação de rádio, você necessariamente tem que estar ao vivo ouvindo todo o programa. Eu mesma gosto muito de programas de rádio. Tenho preferência por 2, né? Tem um que passa de manhã, que eu gosto bastante, que é o programa da Cíntia Lages, na TV Jornal Meio Norte, e eu não posso acompanhar, só acompanho quando estou indo ao trabalho. Então, a caminho do trabalho, eu ouço uma boa parte do programa. Os 30 minutos de programa não é uma boa parte, mas é alguma coisa, certo? E tem um programa também chamado de Brasil News, acho que é esse o nome, que passa à tarde, também do Jornal Meio Norte, que é comandado pelo César Filho. Eu gosto bastante, porque tem música, tem participação do ouvinte, tem muito diálogo, gosto bastante. E também acompanho uma parte, também quando estou indo ao trabalho. Então, vamos dizer que o que perde, né, o que o programa de rádio perde para os pods é exatamente isso, porque o ouvinte tem que estar conectado ao vivo se quiser acompanhar toda a programação. Enquanto que um podcast não. E também o programa de rádio, ele dura em média de 2 a 3 horas de transmissão. Então, para você ter tempo de ficar ouvindo um programa de 2 a 3 horas, você tem que realmente estar de folga, né? Não pode estar no trabalho ligado nos programas. E o podcast, ele não leva de 2 a 3 horas. Os arquivos, geralmente, são de 45 minutos, por aí, certo? Não, Rian, não sou professora de educação física, não. Agora é aula de língua portuguesa, tá bom? Então, os podcasts, eles têm em média uma duração de até 50 minutos, alguns até chegam a 60 minutos, mas não extrapolam esse tempo. Então, você pode baixar e você pode ouvir quando você tiver tempo, você pode ouvir enquanto faz uma caminhada, enquanto dirige, você pode ouvir a qualquer momento, tá bom? É a diferença que favorece os podcasts aos programas de rádio. Em síntese, quando você fala de podcast, podcast é programa de áudio distribuído via internet em arquivos multimídia. A reprodução é em dispositivos móveis, computadores pessoais, por exemplo. O conteúdo pode abordar vários assuntos, como cinema, TV, literatura, política, esporte, entre outros, e tem mais. Qualquer pessoa pode fazer podcast, viu, Rian? Se você se interessar, por exemplo, em podcasts, você pode produzir seu podcast, você coloca numa plataforma de streaming que é gratuito, tá? Você publicar em plataforma de streaming como o Spotify, por exemplo, é gratuito e
dependendo do interesse do público, você pode faturar bastante dinheiro com esse tipo de serviço. Pode até se tornar celebridade, né? Se o seu podcast aí cair no gosto popular. Eu mostrei durante as nossas aulas essa semana uma participação da nossa aluna aqui do canal Educação, que é a Gabriela Nascimento. Ela é natural de Dom Inocêncio, estuda hoje em São Raimundo Nonato, no Piauí, e em 2020, durante a pandemia, ela criou os podcasts de redação, chamado Papo de Redação. E naquele momento da pandemia, quando os alunos estavam fora da escola, com pouco contato com professores e tendo de se preparar para o Enem, porque o Enem não foi suspenso, né? Teve a prova de Enem, mesmo que tivesse sido aplicada no ano seguinte, né? A prova de 2020, a gente sabe, foi aplicada em janeiro de 2021, mas ainda assim rolou a prova. E os alunos ficaram praticamente o ano inteiro de 2020 sem aulas presenciais, sem ter acesso a bastante conteúdo. Então, a Gabriela foi muito feliz, porque ela criou o podcast de redação, Papo de Redação, usando a técnica da professora Patrícia Lima, que também era nossa colega aqui do canal Educação, que infelizmente foi vítima da Covid-19. Ela, com a permissão da Patrícia, ela fez os podcasts, ela veio a Teresina, participou de programas com a Patrícia, pegou autorização e fez os podcasts e distribuiu gratuitamente nas salas online, certo? Colocou também nas suas redes sociais e, inclusive, o G1 chegou a publicar um de seus podcasts com bastante acesso. E ela se tornou uma celebridade aí por essa iniciativa. Ou seja, todos nós podemos fazer alguma coisa por alguém, né? E foi muita boa vontade dela fazer os podcasts de redação, uma pegada aí que realmente deu certo, tá bom? Ainda falando de pods, uma questão aqui sobre podcast. Marque a opção abaixo que não corresponde a um podcast. Nós temos 5 alternativas e uma delas não vai corresponder ao tipo de arquivo, ou vamos dizer, texto, né? Gênero textual, que é o podcast. Letra A. Podcast é um arquivo digital de áudio transmitido através da internet. Ok, tá tudo bem com essa informação, né? Letra B. O conteúdo do podcast pode ser variado, normalmente com o propósito de transmitir informações, é informativo, ok, sem nenhum problema. Letra C. Qualquer usuário da internet pode criar um podcast, com certeza. É um gênero bastante simples, né, de se fazer. Qualquer pessoa pode fazer o seu próprio podcast. Basta selecionar um conteúdo que seja agradável ao público, publicá-lo em plataformas também públicas e deixar rolar, ver o que acontece. Quem sabe você não se torna um grande, né? A gente nem sabe como chamar um podcaster. Todo podcast é opinativo e só pode ser acessado no momento em que publicado nas redes digitais. O problema é o só, né? Só pode ser acessado no momento em que é publicado nas redes digitais. Não, eles ficam arquivados. E como ficam arquivados, você pode acessar a qualquer momento. Então, a informação errada sobre podcast, com certeza, é a letra D. E tem mais, todo podcast não é opinativo, nem todo podcast ele é argumentativo. Tem podcast de entrevista, tem podcast de esporte, tem podcast informativo, que as pessoas usam somente para dar informações, como programa de rádio, mesmo como notícia. Tem vários tipos de podcast. Tem podcast que faz resumo de filmes, tá bom? Nem sempre ele é argumentativo. Então, a letra D realmente não corresponde às características de um podcast. E letra E. Um podcast é parecido com um programa de rádio, com certeza, mas a diferença está no fato de ser disponibilizado na internet. É uma das diferenças, tá bom? A outra diferença é o tempo de duração e a outra diferença é que você não precisa estar conectado ao vivo para acompanhar o podcast. Você pode solicitá-lo a hora que você quiser. Então, vamos para a próxima questão. Um produto midiático, uma rádio na internet desenvolvida por professores de uma universidade, foi o pioneiro em oferecer para o ouvinte módulo jornalístico em que o internauta escolhia o que ia ouvir. Então, o que aconteceu? Teve uma universidade que criou um produto midiático,
não é isso? Que fazia os módulos, criava seus módulos e colocava à disposição dos ouvintes, e os ouvintes escolhiam aquilo que queriam ouvir, ou seja, era algo bem democrático. Vários temas, vários conteúdos, e você baixava aquilo que mais te interessasse. Quando e em que ordem, além de poder repetir o conteúdo, caso o desejasse, né? Ele escolhia o que queria ouvir, ele escolhia quando ia ouvir, ele escolhia em que ordem ele queria ouvir, qual seria o primeiro, o outro, além de poder repetir o conteúdo quantas vezes quisesse, caso fosse necessário. Logo, a pergunta é: esse formato de produto midiático que foi criado por esses professores de uma universidade é muito semelhante ao atualmente tão conhecido gênero, né? Há um gênero muito conhecido da gente, ou seja, se eles criaram esse modelo, eles praticamente foram os pioneiros desse tipo de texto, né? Que virou aí febre internacional. É o delay? É um podcast? É uma playlist, um stream ou um upload? O upload não é um programa. O upload é um ato de você baixar alguma coisa. Stream é a plataforma em que você publica. Playlist é uma lista de conteúdos que você pode baixar arquivos de áudio, né? Playlist, arquivos de áudio. Delay é um... como é que a gente chama que é o delay mesmo? É aquele... um atraso, exato. O delay, mas tem um nomezinho que eu queria chamar. O delay é um problema que acontece quando atrasa som, atrasa a imagem, de internet principalmente, né? Que fica assim, fora do compasso, né? A gente acontece muito nas televisões digitais, por exemplo. Você está assistindo a um programa ao vivo e a fala com a imagem não estão compatíveis, certo? Então, isso você chama de delay, um retardamento de uma programação. Logo, esse tipo de produto aqui é comparado a um podcast, né? Criou o quê? Um programa de áudio, né? Módulos jornalísticos que colocavam assuntos variados, disponibilizavam pela internet e as pessoas acessavam, baixavam e ouviam da forma e quando quisessem. Isso é característica do podcast. Tem mais. As assessorias de comunicação, hoje você faz jornalismo e é um dos ramos que mais emprega o estudante ou o formado em jornalismo, são assessorias de comunicação. Vocês sabiam disso? Pois se você deseja trabalhar no campo do jornalismo, provavelmente você vai conseguir fazer assessoria, porque hoje os assessores de comunicação estão por todos os lados. Antigamente você via menos, né, assessores de comunicação, mas hoje nós temos assessoria de comunicação para políticos, certo? Desde vereadores de pequenas cidades até presidentes da República, todos usam a assessoria de comunicação, que é a comunicação oficial daquela pessoa. Ou seja, quando eu quero saber uma notícia sobre determinado político, se é verdadeiro que ele votou ou não numa emenda, eu pergunto a quem? Ao assessor dele, que com certeza o assessor vai ter informação oficial. Mas não só ele, artistas também. Artistas hoje, eles não têm muito tempo de lidar com... Aliás, sempre, né? Sempre usaram a sua assessoria de comunicação. Mas hoje, eles também usam nas plataformas digitais. Assessores de comunicação hoje trabalham com conteúdos na mídia, tá bom? Na mídia online, trabalham com redes sociais, trabalham com microblogs, fazendo postagens, administrando as contas das redes sociais dessas personalidades, que não precisa ser uma grande personalidade para ter um assessor de comunicação, certo? As pessoas geralmente contratam geralmente pessoas públicas, sejam artistas, sejam políticos, sejam até mesmo a professora Udalene, pode contratar uma assessoria de comunicação que possa ficar trabalhando com as minhas redes sociais e com a minha comunicação enquanto eu trabalho, né, enquanto eu faço o exercício do meu trabalho, certo? Então, hoje é um vasto campo de trabalho para quem é formado em jornalismo, tá bom? Se você se interessa, é fácil. Faça aí o Enem, né? Passe no Enem e peça aí, concorra ao curso de comunicação social ou mesmo diretamente com o jornalismo que você ingressa nesse mercado de trabalho. É uma dica que eu dou aí, porque realmente
As assessorias de comunicação hoje é um mercado bem expansivo para o seu trabalho. E se você não for assessor de comunicação de coisa nenhuma, você pode criar o seu próprio blog, você pode criar o seu próprio podcast, você pode criar o seu canal de YouTube. Tem gente que nem é formada em jornalismo e tem canal de YouTube e pode dar certo, gente. Pode dar certo. Um dos casais, né? Um dos programas de YouTube, um dos YouTubers mais famosos do mundo é um casal que ela é formada em jornalismo, ele também, e eles tentaram jornalismo no Brasil, fizeram um programa até numa televisão brasileira, não deu certo na televisão, foram descontratados e depois se mudaram para os Estados Unidos, como ela conta a história dela, trabalhou limpando fossa, limpando casa, limpando merda dos outros, como ela diz sempre, e ela tem hoje um programa de internet, né, um programa na internet, um canal do YouTube, chamado, não me lembro o nome do canal dela agora, Web TV Brasileira. Ela faz esse programa, jornalismo, fofoca, faz comentário como é que a gente chama, de reality shows, entendeu? E o acesso deles, eu olho lá, é 300 mil acessos no mínimo por programação. Você imagina quanto é que o YouTube paga? E essa pessoa já ficou, o canal dele já ficou em primeiro lugar no YouTube, dos mais acessados, dos mais assistidos, entendeu? Isso tudo ela fazendo de dentro de casa, ela e o esposo e o filho, só trabalham os três, ela, o filho e o esposo nesse canal. E se mantém numa vida maravilhosa, estão construindo uma mansão nos Estados Unidos somente com um canal de YouTube. Então, você pode muito bem investir na sua carreira, porque tem espaço para todo mundo. Veja exemplo também do Whindersson Nunes, nosso piauiense, que sequer é formado em jornalismo. Não é isso? É humorista, criou seu canal do YouTube e hoje é considerado um dos maiores youtubers do mundo, não só do Brasil, mas do mundo. Então, é uma carreira que está em ascensão e que você tem de imediato uma resposta. Não precisa nem terminar de fazer o curso para já começar a trabalhar. Então, as assessorias de comunicação estão fazendo largo uso de podcast, isso é verdade, viu? Eu tiro até eu acompanho os colegas meus que trabalham com assessoria de comunicação e eu, inclusive, faço alguns podcasts para eles. Geralmente, eles solicitam para mim, professora, queremos um podcast para a senhora falar sobre o Enem, tal, e eu gravo e eles publicam nas plataformas do governo para difundir conteúdo de interesse das organizações. Esse formato de podcast, ele é essencialmente audiovisual, imagético, sonoro ou mimético. Olha, geralmente ele era sonoro, tá bom? Mas hoje o podcast, ele aqui a resposta deu sonoro, essencialmente sonoro, mas hoje ele é audiovisual, tá bom? Hoje nós temos as duas formas de pods. Você tem tanto o sonoro, como você tem também o audiovisual. Quarta questão. Podcasts sobre os mais diversos temas ganharam espaços nos últimos anos. Isso é um fato, né? Sobre esse tipo de mídia, assinale a alternativa correta. Então, se você já sabe o que é podcast, se você está interessado em entrar no mundo dos pods, eu gosto bastante. Eu tenho uma afeição muito grande por podcast, tá bom? E eu tenho meus projetos. Quando eu sair da vida de professora aqui, eu vou fazer meus podcasts, né? E posso fazer até os dois simultaneamente se eu tivesse tempo. Pena que não dá tempo de trabalhar com tudo. Então, podcasts sobre os mais diversos temas ganharam espaços nos últimos anos. Sobre esse tipo de mídia, assinale a alternativa correta. Vamos analisar, então, as proposições. Letra A. Podcasts precisam estar vinculados a uma emissora de rádio, que é o broadcast, né? Para serem considerados jornalísticos. Não precisam, tá bom? Tá aí uma coisa boa dos pods, elas não precisam estar vinculadas a nenhuma emissora de rádio ou de TV para ser considerado jornalístico. Então, informação errada. Podcasts jornalísticos podem ser encontrados em serviço de streaming digital como Spotify. Pode sim, tanto jornalístico como de outras áreas também fora do jornalismo. Essa afirmativa está correta sobre podcast. Letra C. Informações jornalísticas não podem ser apresentadas em podcast. Quem foi que disse que não podem? Não só podem, como devem, né? Letra D. Podcasts jornalísticos são produzidos apenas, quando essas palavras aparecem, né? Essas palavras de exclusão, é melhor você desconsiderar.
Letra E, podcasts são uma modalidade sonora sincrônica. O problema é o sincronismo, porque o sincronismo quer dizer que tem que ser acompanhado automaticamente enquanto está ao vivo. E o podcast você pode acompanhar de outras formas que não seja apenas sincrônico. Então, letra B é a nossa melhor resposta. Ainda falando de pods, sugestão de atividade para você fazer um pod. Não falei que eu ia ensinar vocês a fazer podcast? Então, vamos começar? Tenta fazer isso daqui, olha. Primeira coisa que você vai fazer, pesquise, leia várias propagandas, é uma sugestão de atividade. Escolha aquela que mais lhe agradar e copie no caderno. Ouça uma propaganda, tá bom? Procure um comercial aí que você gosta, que tem a ver com o que você se identifica, e você vai ouvir a propaganda e copiar o texto inteiro no caderno. Depois, grave um áudio lendo a propaganda, como se você estivesse vendendo o produto, como se fosse você fazendo. Isso aqui é só um exercício. É só para você começar a trabalhar os pods. Professora, mas como é que eu gravo? Eu não com microfone. Amores, vocês podem fazer isso no próprio celular. Vocês podem criar sabe aquele grupinho que todo mundo cria, que é só seu, é só você mesmo no grupo? Você tem um desses também? Todo mundo tem um grupinho que é só você, onde você coloca seus arquivos, suas coisas de lembrança, né? Os boletos que você paga. A gente sempre tem eu tenho o meu é chamado de Meus Lembretes, né? Os Meus Lembretes é um grupo que só tem eu. Então, a gente vai lá no nosso grupinho e vai testando, fazendo áudios com aquela voz suave, vai aperfeiçoando, tá bom? Grave um áudio lendo a propaganda como se você estivesse vendendo o produto. Então, você tem que treinar várias vezes para desbloquear a sua comunicação, para não ficar aquela leitura mecânica, para a sua voz não ficar parecendo com a voz daquela mulher do Google. Vocês já ouviram a mulher do Google lendo um texto para você? Parece aquela mulher do GPS, né? Aquela voz que fica no GPS. Então, ela lê um texto como se estivesse te dando orientação de como chegar a algum lugar. Então, essa voz mecânica você não vai fazer. Você vai ter que ser espontâneo, você vai ter que ser convincente, você vai ter que ter segurança no que está falando, entendeu? Então, são coisas que a gente precisa. Outra coisa que você vai observar, o tempo do áudio, né? Você vai gravar o áudio de 30 segundos a no máximo 2 minutos, porque uma propaganda ela vai no máximo 3 minutos. Então, tente ser mais breve do que a propaganda. Faça áudio até 2 minutos. Até porque se você quiser passar aqueles áudios pelo WhatsApp, eu mesma tenho isso. Quando chega um áudio no meu WhatsApp, eu já vejo quantos minutos tem o áudio. Áudio com mais de 2 minutos, eu coloco no modo rápido. Eu coloco 2 vezes. Aí fica assim. Vocês já fizeram isso, não já? Quando alguém manda um áudio para mim, que tem mais de 2 minutos, eu ainda coloco a observação. Daqui a pouco irei escutar o seu podcast. Tá? Tem até alguns amigos que riem de mim, porque eu coloco isso. Passou de 2 minutos, virou podcast. E eu que comando, né? Eu tenho aí a coordenação de 12 grupos de WhatsApp, grupos voltados para o Enem. Quando eu quero mandar também recado em áudio para eles, eu já coloco lá uma legendinha dizendo: aguarde o podcast, né? Ouçam o podcast da tia. Tá aí o nome do meu podcast, podcast da tia. Então, é bom quando você tem até 2 minutos, porque as pessoas não vão ter preguiça de ouvir o seu pod, tá bom? Faça a leitura com entusiasmo. Tente me convencer a comprar seu produto. Chega lá e diga: esse é o refrigerante mais gostoso do Brasil. Você tem que tomar o refrigerante Helva. Amigo, eu não tomo refrigerantes. Você não me convence, mas tente me convencer. Ensaie várias vezes antes de gravar. Você pode ensaiar gravando. Se você tiver aquele grupinho só seu, você vai gravando seus áudios, né? Vai testando lá e apagando e fazendo outros. Você pode colocar fundo musical, fica legal. Efeitos sonoros, tem esses recursos, viu? Tem alguns lugares que você vai gravar áudios que tem efeitos sonoros. Se você for gravar, por exemplo, por algumas redes sociais, eles dão efeito para você. Pelo TikTok, por exemplo, né? Você pode botar música, tá? Outro lugar também, né? Acho que é vídeo, né? Quando você faz vídeo, você pode colocar efeitos de sons. É o TikTok, ele muda a tua voz, tá?
Ele dá o tom melhor para a sua voz, ele tem lá as opções, você pode fazer isso. E depois você vai fazer o quê? Você envia para o WhatsApp da professora. Eu vou colocar meu WhatsApp aqui, tá bom? E se você fizer realmente essa atividade, mande para mim. Eu vou anotar aqui meu WhatsApp, olha aqui, ó. Entre em contato comigo e mande, por favor, o seu podcast. Estarei esperando por esta atividade. Se você está estudando aqui pelo canal Educação, vou pedir para o professor de língua portuguesa colocar 2 pontos na sua prova aí, pelo trabalho que você fez. Anotaram a atividade que a tia está sugerindo? Como fazer um podcast? Então, faça isso. Pegue, estude Professora, só pode ser propaganda? É porque é melhor para a gente analisar a propaganda, tá? Ouça uma propaganda, escreva todo o texto, depois fica testando, fazendo aquele comercial, você mesmo, quero ver se você vai sair bem. No final, manda para a tia que eu quero ouvir. Beleza? Filmou? Simbora. Vamos falar agora de verbos no modo, né? As formas nominais do verbo. Gente, esse aqui é uma das minhas figurinhas preferidas, ó. Tô te lendo. Tá vendo aí? Eu adoro mandar essa figurinha para alguém quando alguém coloca uma coisinha que eu não acredito muito, né? A pessoa tá lá no WhatsApp e manda alguma coisa para mim. Diz assim, alguém chega assim do nada e diz: "Tia, a senhora é a mais linda do mundo." Uhum. Aí eu coloco, tô te lendo. É que a gente aqui do Piauí, a gente gosta de usar o gerúndio sem o D. A gente não fala lendo, a gente fala leno. Inclusive, tinha uma outra figurinha que eu queria ter colocado, mas não achei. É uma que tem o John Lennon. Conhecem o John Lennon? Cantor dos Beatles, cantor do Imagine. Imagine all the people. Então, tem uma figurinha com o John, ele tá assim, ó, ele tá lendo, né? Ele está vendo alguma coisa na mão, assim, lendo um jornal, alguma coisa. Aí tem assim, ó, John Lennon, aí o outro tem John cantando, e o outro tem assim, John andando. Eu acho massa. John Lennon, John cantando e John andando. É o nosso modo piauiês de falar, tá bom? Vamos lá. Dia 5, dica diária do Gramaticando. A pessoa diz, eu tinha chego atrasado. Tá errado, né? Ninguém não tem esse tinha chego. Não existe tinha trago o dinheiro, tá bom? Então, se você diz eu tinha chego atrasado, você está atrasado na língua portuguesa. Se você diz eu tinha trago dinheiro, você vai perder dinheiro porque a língua portuguesa não está colaborando com a sua comunicação. E você sabe que hoje comunicação é tudo, né? Quem não se comunica, se trumbica. Forma correta de você se pronunciar. Diga, eu tinha chegado atrasado. Eu tinha trazido dinheiro. Aí você está arrasando na língua portuguesa. Simbora. Formas nominais do verbo são 3. É a forma do infinitivo, do gerúndio e do particípio. A gente chama de forma nominal porque quando o verbo está na forma nominal, ele não tem aquelas variações que costumam ter. Que variações são essas, professora? Ele não tem a variação de modo, ele não tem variação de modo, ele não tem variação de tempo, ele não tem variação de pessoa, ele não tem variação de número, tá bom? Então, ele não sofre, ele não é conjugado. Ele está em forma de nome porque ele não é conjugado. Então, ele não tem modo indicativo, imperativo, nem subjuntivo. Ele não pode ficar nem no passado, nem no presente, nem no futuro. Ele não pode ser conjugado na primeira, na segunda, nem na terceira pessoa. E ele não pode ser singular e nem plural. Ele só tem aquela forma mesmo e pronto. Ou seja, o verbo na forma nominal, ele assume uma forma de nome. Ele é um nome, ele é um substantivo que, ao mesmo tempo, mostra uma ação que está acontecendo. Aí nós temos o infinitivo, que ele é reconhecido porque os verbos ficam com o seu nome mesmo, como eles são na forma nominal, né? É o verbo julgar, correr, sorrir, nas terminações a da primeira conjugação, da segunda conjugação, ir da terceira conjugação. Quando eles estão no gerúndio, eles dão a entender uma ação que está
em andamento, uma ação inacabada. Você só usa gerúndio quando você estiver falando de algo que você está fazendo, tá bom? Quando a mamãe diz assim, a mamãe liga para você e diz assim, Dalene, o que você está fazendo, minha filha? Aí eu digo assim, mamãe, estou lavando louça. Lavando já é o gerúndio, ando, né? Estou lavando quer dizer que eu não parei de lavar, ainda estou fazendo a coisa. O gerúndio dá sempre essa ideia de uma ação que está em continuidade, certo? Por isso que não é legal você usar aquele gerundismo com 3 verbos, vou estar fazendo. Se você diz vou estar fazendo, você nunca vai fazer, na verdade. Vou estar te transferindo, ele nunca vai transferir. Vamos estar atendendo, nunca vão atender, tá bom? Porque o verbo no gerúndio é uma ação inacabada. Já o particípio, não. O particípio é quando a ação está terminada, finalizada, ponto final. O rapaz foi julgado, então acabou o julgamento. Se eu digo, ele tinha corrido muito, é porque ele já correu. Se eu falei, tinha sorrido para mim, é porque ele já sorriu. O particípio, sempre terminado em ado ou em ido, ele não dá ideia de algo, de uma ação que já está concluída. Então, infinitivo é o verbo no seu próprio nome, julgar, correr, sorrir. O gerúndio me dá a ideia de uma ação que não termina nunca. E o particípio me dá uma ideia de uma ação já concluída. Não é que seja passado, é uma ação que já acabou, tá bom? Então, quando eu digo assim, a reunião tinha acabado, porque realmente já acabou, certo? Então, isso é particípio. Vamos lembrar, então. O infinitivo termina em ar, ir. O particípio termina com ado ou com ido. E o gerúndio termina com ando, endo e indo. E as ideias eu já falei para vocês, né? Quando uma pessoa vem falar com você enquanto você está lendo, se você está lendo, você está fazendo essa ação. Isso é gerúndio, tá? Aí você diz para ela, vai embora. Aqui é só um meme para a gente estudar essas formas nominais. Reescreva as orações a seguir, completando-as com uma das formas nominais do verbo entre parênteses. Eu adoro esses exercícios. Vamos ver. Beatriz vive dizendo, que me admira bastante. É dizendo, né? Porque Beatriz vive... Eu não vou botar o dizer infinitivo. Não vou dizer dito. Vive dito, que é o particípio, né? O particípio do verbo dizer é dito. Tinha dito. Tá bom? Porque é um verbo irregular. Então, Beatriz vive dizendo, quer dizer que ela não para de dizer. Ela continua dizendo, né? Ação inacabada, gerúndio. Se você tivesse, aí vem o verbo fazer. Agora eu vou usar o verbo na forma, já é uma locução verbal. Na locução verbal, eu uso o particípio. Qual é o particípio do verbo fazer? Se você tivesse fazido a pesquisa, não, porque o verbo fazer, ele pede a forma irregular de particípio. Se você tivesse feito a pesquisa, não teríamos obtido nota baixa, né? Então, o verbo fazer exige no particípio irregular. Ele não existe no regular. Tem verbo que existe, tá bom? Mas os verbos abundantes, eles só têm a forma irregular. Irei fazer o possível para comparecer à reunião. Exatamente, irei fazer. O verbo vai ficar mesmo no infinitivo, ou seja, estarei fazendo, farei, né? Nós brasileiros temos muito essa mania de usar a locução verbal para indicar o futuro. Então, você não diz assim, farei a unha, vou fazer a unha. Você não fala, cantarei amanhã, vou cantar amanhã. A gente usa muita locução verbal para dar a ideia de futuro, né? Irei fazer o possível para comparecer à reunião e não farei o possível. O correto seria farei o possível. Mas a gente gosta de usar essas locuções, então, no caso, você usa o verbo no modo infinitivo. Está tudo o quê? Comprovado, né? Está tudo comprovado. Se é coisa feita, acabada, finalizada, é o modo, você usa aí a forma de particípio, né? Então, está tudo acabado. Foram eles mesmos culpados pela depredação do prédio. Se está acabado, acabou, é comprovado, está comprovado, tá bom? Está chegando, agora você usa o gerúndio, né? Está chegando porque não chegou ainda, dá a ideia de continuidade. Está chegando o grande dia em que conheceremos o novo presidente da
empresa e da República também. Está chegando o dia. Então, está chegando o grande dia em que conheceremos o novo presidente da empresa. Por que você vai usar o gerúndio? Porque dá uma ideia de tempo decorrendo, né? O tempo está em andamento. Então, está combinado. Então, está combinado, é quase nada. Tem uma música assim, não é? Então, está combinado. Está combinado, ó. Você vai usar a forma de, se está fechado, acabadinho, né? Você usa o particípio. Então, está combinado, tá bom? Não havia mais o que fazer, pois a confiança estava perdida. A confiança estava perdida. Não acabou? Se já pôs fim, é finitivo? É finito. Se é finito, use o verbo no... Não é no infinitivo, né? Se é finito, use o verbo no particípio. Tinha chego não existe. Tinha chegado e não chegada. Porque, como eu falei, esses verbos não sofrem flexões. Então, tinha chegado ansiosa por notícias e não tinha chego, pelo amor de Deus. Nunca tinha falo, tá bom? Não diga tinha falo, isso não existe, tá bom? Tinha falado, tinha chegado, tinha trazido e tinha pagado a conta. Não esqueçam, você não tinha pago a conta, você tinha pagado. Olha, eu já tinha pagado a conta. Agora, se você mudar para o verbo ser, você diz a conta foi paga. Aí tudo bem, tá? Mas se você usar o verbo ter, você tem a opção de usar o gerúndio, né? A forma do gerúndio regular. O gerúndio regular para verbos ter. Gerúndio irregular com o verbo ir ou com o verbo ser. Simbora. Quis evitar teus olhos. Aí uma música, adoro Lulu Santos. Quando um certo alguém, né? Quis evitar teus olhos. Ele quis evitar, tá aqui uma locução verbal, né? Quis evitar teus olhos, mas não pude reagir. Usou de novo, pude reagir. Fico à vontade, então, acho que é bobagem a mania de fingir. De novo aqui o verbo no infinitivo. Negando a intenção, negando o verbo no gerúndio. Quando um certo alguém... Adoro. Assinale a opção correta. No verso, a mania de fingir, há uma locução verbal? Não. Só tem um verbo no infinitivo, tá bom? Não tem locução verbal. Locução verbal quando você tem um verbo auxiliar e o verbo principal. Existe uma crase no poema por se tratar de adjetivo preposicionado? Eu não estou vendo. Aqui, fico à vontade. Essa crase é porque é um adjetivo vontade. Vontade é substantivo, não é adjetivo, né? Então, não é, tá errado. No primeiro verso, encontra-se um pronome demonstrativo em segunda pessoa. Quis evitar teus olhos, mas não pude. Tem um pronome, só não é demonstrativo. Teus é demonstrativo, meus é possessivo, né, não? Demonstrativo é esse, aquele, isso. Não é demonstrativo. No poema, existe verbo no infinitivo, tem evitar, reagir, fingir. E no infinitivo impessoal e tem verbo no gerúndio, tem negando. Então, a letra D está correta. Se você aprendeu a aula sobre o verbo no modo nominal, você com certeza não errará essa questão. Só mais um para fechar a aula de hoje. Narizinho correu os olhos pela assistência, não podia haver nada. Vamos deixar o texto do Monteiro Lobato de lado, vamos para a pergunta. No último período do texto, não falei? O último período é esse aqui, ó. Último período. E canários cantando, e beija-flores beijando as flores, e camarões camaronando, e caranguejos caranguejando, tudo é pequenino e não morde, pequeninando e não mordendo. No último período do trecho, há uma série de verbos no gerúndio que servem para caracterizar o ambiente descrito. Expressões como camaronando, caranguejando e pequeninando e não mordendo criam principalmente efeito de esvaziamento de sentido, monotonia do ambiente, estaticidade, eu acho que é dinamicidade do cenário. Por que é dinâmico? Porque o verbo no gerúndio serve para mostrar uma ação que está acontecendo, que ainda está em andamento. A aula hoje foi sobre podcast e formas nominais do verbo. Espero que tenha ajudado bastante vocês e até a nossa próxima aula.